Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é mais um vídeo de notícia. Eu sei que o vídeo de ontem também foi de notícia, inclusive com várias notícias, mas saíram mais notícias que eu acho importante a gente trazer aqui. Então, bora lá para mais um vídeo de notícia. Mas antes de começar, é muito rápido, não esquece que tem o link da loja aqui embaixo, que é diretaço.com.br, para garantir a camisa nova, que tá muito louca essa camisa, e algumas pessoas já compraram inclusive. Então vai lá antes que acabe, porque aí acabou, né? Aí tem que esperar fazer mais e demora. Beleza? Então bora lá para a primeira notícia, que é sobre aquela luta que foi sensacional. Tô sendo irônico, né? Aquela luta que foi horrível no UFC 226 de pesos pesados, que foi o co-main event entre Derrick Lewis e Francis Ngannou. E depois daquela super apresentação, daquela super luta empolgante demais, que eu quase dormi durante a live, inclusive, porque tava rolando live aqui, né? Ele deu uma declaração aí na coletiva mesmo, logo depois da luta, né? E tá aqui a chamada da notícia. Após luta ruim, Lewis admite: foi constrangedor, não mereço disputar o cinturão. Pelo menos ele é sensato e ele tem noção da porcaria de apresentação que ele teve, né? Então vamos ler aqui a declaração dele. Ele diz o seguinte: foi uma performance horrível, foi constrangedor, mas é o que é. Eu sei que eu disse muita coisa, mas realmente foi uma performance muito ruim. Isso que ele falou de dizer muita coisa foi porque em toda a promoção da luta, ele e o Ngannou teve todo um show falando que ia ser uma violência e não sei o que lá, e blá blá blá. Até na pesagem, na encarada lá, o Lewis empurrou o Ngannou, enfim, teve o teatro, né? Na pesagem, esse empurrão teve mais contato ainda do que na própria luta, né? Por isso que ele falou isso. Mas continuando a declaração dele, ele falou: eu tenho certeza que eu não mereço uma chance pelo título. Ainda bem que você sabe. Acho que isso me prejudicou mais do que me ajudou. Ainda bem que você sabe 2, né? Mesmo tendo saído com a vitória. Acho que me fez voltar 2 passos na divisão. Se eu fosse o Dana White, tinha feito você voltar uns 14 passos para trás para aprender, né? Mas enfim, teve mais uma declaração dele que ele disse sobre as costas dele, porque ele tá com um problema aí nas costas, algumas dores já faz um tempo, né? E ele disse o seguinte: minhas costas estavam me matando, tudo que eu queria era sentar e ficar naquele banco. Eu tenho que cuidar das minhas costas antes de qualquer coisa. O médico já falou comigo, tenho que cuidar mais das minhas costas e eu vou tentar ajeitar isso. Sou muito vulnerável quando estou sem a mão direita boa. Eu tentei fazer o meu jogo, mas foi muito difícil. Eu não mereço falar... Foi muito difícil. Foi difícil de assistir a luta, isso que foi difícil. Eu não mereço falar nada depois de uma atuação como essa. Exatamente, você chegou no ponto onde eu queria chegar. Não dá pra falar nada, não dá pra falar nada depois dessa luta, a não ser o mínimo, que é: na próxima vez eu vou matar quem entra lá dentro, né? Eu vou pra cima que nem um louco, eu vou tentar dar show pra se redimir, né? Porque pela madrugada, que lutinha. Aí ele terminou a declaração dele: eu tenho que lutar novamente logo. Para pagar a imagem, né? Eu acredito que tudo foi minha culpa porque não puxei a luta e ele é muito perigoso. Aí falando do Ngannou, né? Então assim, tem, claro, minhas críticas aqui. E assim, quando eu critico muito, que eu pego no pé, que nem eu tô pegando aqui, é porque, na minha opinião, tem motivo, né? Não foi uma luta mais ou menos. Não foi uma luta que assim, foi uma luta ruim. Não foi uma luta ruim. Foi uma luta péssima, né? Mas pelo menos dos dois lados eles têm noção de que foi horrível, né? E assim, não sou só eu aqui, né? Eu peguei as declarações no Twitter aí dos caras de fora, os atletas do próprio UFC inclusive, e todo mundo reclamou. Todo mundo falou que foi horrível, que não sei o quê. Então, assim, é uma opinião de todo mundo, né? Assim, é muito difícil alguém assistir uma luta dessa e falar que foi uma luta boa, né? Quantidade de golpes conectados, enfim, foi uma piada. Mas o lado bom dessa história toda é que tanto o Lewis, que eu tava lendo as declarações dele aqui, quanto o Ngannou, eles se tocaram, até na cara deles, deu pra ver logo depois da luta, que eles se tocaram que realmente foi uma porcaria de apresentação e eles vão ter que se redimir. Então eu acho e eu espero que os dois, quando voltarem para a próxima luta, voltem assim para dar show desde o começo, né? O juiz mandou começar, tem que ir para cima, tem que ser agressivo, tem que dar show, tem que lutar bem para tirar essa imagem ruim. E eu concordo com o Lewis, ele não merece disputa de cinturão, mesmo tendo vencido o primeiro do ranking. Não merece. Com uma apresentação dessa não tem nem como promover. Até para o próprio evento, para o Dana White, fica difícil. Como que você vai promover uma luta com um cara que fez uma luta dessa, uma apresentação dessa? Vai falar: que legal, gente, eu vou colocar o Cormier, que agora é o campeão peso pesado, para enfrentar o Derrick Lewis, que na última luta fez uma apresentação perfeita. Que beleza, que luta legal que vai ser, né? Não tem condição. Então realmente, pelo menos ele tem sentido, faz sentido, e ele tem razão no que ele está falando. Mas vamos para a segunda notícia, que diz o seguinte, dessa vez sobre o Brock Lesnar também, que estava lá no mesmo evento. Enfim, tudo contextualizado aí as notícias, né? Todas estão contextualizadas. Então Brock Lesnar volta a grupo de testes da USADA e deve ser liberado em
janeiro. Então, o Brock Lesnar, pra quem, eu ia falar o Dana White, por quê, né? O Brock Lesnar, pra quem não lembra, foi pego no antidoping na última luta dele, logo depois de ter vencido o Mark Hunt, acabou virando um no contest, né? E ele precisa cumprir a pena, né? O tempo aí de punição, o gancho que ele levou da usada por conta desse doping. Então, como ele não tinha nenhuma luta prevista e tal, ele estava fora do grupo aí da usada para fazer os testes, né? Só que agora, como ele voltou e ele declarou para a usada que ele tem a vontade de voltar a lutar, ele obrigatoriamente tem que voltar para o grupo lá da usada e voltar a fazer os testes. Então, até terminar o gancho e ele fazer os testes e tal, espero que ele não seja pego, né? Senão ele não vai poder lutar. Tudo isso, o fim do gancho deve terminar logo no início de 2019, né? Então, essa notícia vai ter a ver com a próxima. Então, já vou falar da próxima e aí eu falo o geral, né? Então, a próxima notícia e última notícia desse vídeo, que eu vou usar para contextualizar com a outra, é sobre o atual campeão peso pesado, Daniel Cormier. O que aconteceu? Na última luta dele contra o Stipe Miocic, quando ele conquistou o segundo cinturão, que foi o cinturão peso pesado, ele acabou quebrando o dedo, né? Não sei se todo mundo reparou em foto ou assistiu a coletiva depois do evento, ele estava até com uma bandagem já em 2 dedos, se eu não me engano, e ele acabou quebrando o dedo aí na luta. Ele disse que pode ser por conta da categoria peso pesado, que acaba pegando mais forte e tal, né? Porque no meio pesado ele disse que nunca quebrou nada da mão, né? Em todas as lutas que ele fez no meio pesado. E aí, subindo numa luta muito rápida, eu invento palavra, né? Acabou quebrando o dedo aí, e ele vai precisar de cerca de 10 semanas para curar a mão, né? Para ficar com a mão zero, para poder voltar a ter contato e treinar, né? Mas segundo ele, o lado bom é que não vai precisar de cirurgia, então ele não vai ter que parar, abrir a mão e botar pino, placa e blá blá blá, como muitos lutadores às vezes acabam precisando fazer, como é o Mark Hunt, que tem uma mão tipo de Wolverine, né? De tanto metal que ele deve ter na mão dele. É bom que aí também não quebra mais, né? Mas é isso, o Cormier acabou quebrando o dedo. E o que tem a ver com a notícia do Brock Lesnar, que foi outra notícia que eu tava falando, é que o Daniel Cormier precisa de 10 semanas, mas dá tempo dele voltar e ele espera até lutar até novembro. Então, como o Brock Lesnar não pode lutar em novembro, ele só vai poder lutar de janeiro lá pra frente por conta da suspensão da usada, o Cormier deve fazer uma luta antes, em novembro, que deve ser, segundo ele, na categoria meio pesado. Então ele vai defender o cinturão meio pesado, aí se ele vencer tal, ficou com o cinturão, beleza. E aí em janeiro, fevereiro, março, enfim, ninguém sabe quando é que eles vão casar a luta, mas quando o Brock Lesnar puder lutar, se é que ele estará limpo. Tá difícil de falar, hein? Se é que ele vai estar limpo, que o Cormier também disse, né? Falou, espero que o Brock Lesnar esteja limpo, porque se não estiver, não vou lutar com ele. E ele nem precisa falar isso, na verdade, porque a própria usada não permite, né? Então, o Brock Lesnar estando limpo, cumprindo esse resto de punição, aí o Cormier deve lutar com ele logo no início do ano que vem. Então, as próximas 2 lutas do Cormier estão encaminhadas, apesar de nenhuma das 2 estar confirmada. Deve ser aí mais ou menos em novembro, contra o Shogun, caso o Shogun vença, e ele pediu essa luta, né? Enfim, não tem nenhuma confirmação, mas ele pediu. Se não for o Shogun, pode ser o Gustafsson também, se o Gustafsson ganhar, do Volkan, enfim. Não sabemos, mas deve lutar por volta lá de novembro, e aí no ano que vem, logo no primeiro semestre, provavelmente no comecinho do ano, não sei se março, sei lá, enfim, não sabemos também, deve lutar com o Brock Lesnar. E segundo o Cormier, depois dessas 2 lutas, ele deve se aposentar, já que ele já tem 39 anos, enfim, e fica cada vez mais difícil dele perder o peso pro meio pesado também, e não deve ficar só no peso pesado, não sei se ele vai querer abandonar cinturão. Enfim, eu acho que ele vai acabar querendo fazer uma defesa lá embaixo, no meio pesado, uma defesa no peso pesado e fechar a carreira, se conseguir ganhar as 2 lutas, fechar a carreira por cima com 2 cinturões e vencendo e tal. Eu acho que ele deve fazer isso, né? Enfim, é muito difícil saber o que vai acontecer, até porque se o John Jones voltar, o Cormier pode ter alguma vontade de acabar enfrentando ele. Nunca saberemos. Na verdade, saberemos caso o John Jones realmente volte mais pra frente aí no futuro. Beleza? Então, comenta aí embaixo o que vocês acharam das notícias. Não esquece também de deixar aquele like esperto pra ajudar. E também não esquece de se inscrever, indicar o canal pros amigos, compartilha o vídeo no Facebook, no WhatsApp, qualquer lugar. Ajuda nós a chegar na nossa meta, que ainda está longe, mas é totalmente possível, e vamos chegar lá de 1 milhão de inscritos aqui no canal, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!